Uma boa noite a todos e a todas. Neste momento, eu convido o presidente Claudinei. Primeiramente, eu quero agradecer à professora Ana Flávia, minha irmã de trincheira, de lado ideológico, de luta, que hoje ocupa um cargo extremamente estratégico no estado de São Paulo. E ela não falou isso, né? É do Vale para São Paulo pensando em igualdade racial. E eu tenho muita sorte, eu sou um homem de muita sorte, ter tido uma mãe que construiu essas narrativas políticas, né? Eu acabei de receber também aqui um boa noite do parlamentar que é o implementador da lei que cria a Frente Nacional de Igualdade Racial, que é o parlamentar Vicentinho, mandando os parabéns para a gente, está acompanhando online aqui pela TV Câmara, né? E dizendo que ele tem muito amor pela cidade de Aparecida, falando para a Regina que segunda semana de novembro eles estão aqui juntos, né? Então trago um abraço para ele. Mas quero dizer que o Compir de Aparecida ele pensa de maneira macro. Ele foi construído das bases populares. Então, um breve relato de 1 minuto e meio. O Compir nasceu de um abaixo-assinado, onde mais de 1.800 pessoas assinaram, na Praça São Benedito, num dia 14 de maio de 2022. Termina Covid, continua a Covid. Depois nós sequenciamos essa luta. Esse abaixo-assinado nos trouxe até essa Casa de Lei, onde nós, enquanto coletivo, buscamos outras co-irmãs. Na época, a CONEM foi nosso braço direito, a Pastoral Afro, a Irmandade São Benedito, a Educafra, no Afro Brasil. Nessa época, o grupo de capoeira, a Eduque Nossas Crianças. Com esse levante, nós protocolamos na Casa de Leis para a mesa diretora. Aí nós falamos para essa casa que nós temos muito respeito, que nós não queríamos ter uma bandeira ideológica do gabinete A, B, C ou D, que nós queríamos transformar em políticas públicas. E foi muito assertivo, porque os 9 vereadores, de maneira muito democrática e responsável, eles escolheram quem seria o presidente, o representante deles na época. E na época era o vereador Alexandre Rangel, que eu tenho muito respeito, que tocou os trabalhos representando essa casa. Né, João? Foi isso que aconteceu, e destaco que o João esteve em todos os momentos conosco na construção dessa casa. E depois, passado o momento, nada mais justo do que o João ser o nosso representante nessa casa. Então, eu queria deixar isso registrado. O Compir de Aparecida ele nasce pelas forças populares. E isso deu muito certo. Nós eliminamos ali o ego, o que acontece nas outras cidades, né? E todos os vereadores são bem-vindos para construir políticas públicas conosco. Mas nós temos prioridades em cargos estratégicos, que nós temos 9 vereadores e 2 se autodeclararam negros de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral. Desses 2 nós vamos fazer as cobranças. É sobre esse olhar. Outro ponto, nós chegamos aqui num coletivo, ninguém chegou no individual. Nós chegamos num coletivo. Esse coletivo tem nome e identidade. Uniafro Brasil. E a Uniafro Brasil, nós temos uma rede de cursinhos populares que dialoga aonde está o dinheiro para se investir na juventude preta. E está dentro do Sinapir. Então, quando a gente chega em coletivo, um outro ponto de discussão é entender a Aparecida. Primeiro, é uma cidade que ela nasce em 1717, no imaginário de uma santa preta. Ponto. E a gente faz provocações constantemente. De 1717 a 1888... são 171 anos que o Vale do Paraíba cultuava-se, na época, uma santa no imaginário de quem acredita, que no Brasil é de 86%, e nós temos aí 14% que diz que ela não é negra, mas culturalmente uma santa negra, mas que pessoas ficaram escravizadas. É um dado que a gente trouxe para a roda do debate. Né? 171 anos uma santa preta e pessoas sendo escravizadas nessa região territorialmente. Outro dado histórico, 1758, quando a região começa a cultuar São Benedito de forma oficial, até 1888, são 130 anos. E tudo isso está registrado no livro de memória da Irmandade São Benedito da cidade de Guaratinguetá. Lembrando que a Aparecida só tem 97 anos, então era um bairro de Guará. E aí você tem... Esses dados foram cruzados pelos nossos pesquisadores da Uniafro Brasil, os nossos estudiosos, e aí a gente, como se despe do ego, cada um tem a sua função. A minha é simplesmente falar, reproduzir aquilo que a nossa academia diz dentro das exatas. Né? E a Ana Flávia já disse, porque
muito orgulho, o Compir já trouxe aqui vários pensadores para dialogar, isso que é muito sério. E eu quero dizer que para tudo isso tem dinheiro, e dinheiro público. Né? Nós temos que entender que o Sinapir, você passa para a gente, por gentileza? Eu antecipei porque todos que estão aqui conhecem o Sinapir, né? Eu agradeço as cidades que têm aqui, já estão avançadas no Sinapir. O Sinapir é uma política pública como ferramenta de transformação e, dentro dessa lógica, o racismo é um dos principais problemas sociais do Brasil, certo, gente? Pode ir passando. O Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 47, ele institui o Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial, que é o Sinapir, como ferramenta de serviço destinado a superar as desigualdades étnicas e racial. O Sistema Nacional é um processo de gestão e promoção de políticas públicas voltado para a promoção da igualdade racial de forma democrática e permanente, pactuadas entre todo o Brasil, Estado, município, distritos e etc., sociedade civil e conselhos. O Sinapir é uma organização de regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, Estado, município e União. Agora, aqui que interessante, olha, o Sinapir, ele dialoga atividade, segurança, habitação, trabalho, saúde, infraestrutura, assistência social, educação, esporte, direitos humanos e turismo, e o meio ambiente. Então, ele está associado a toda a rede pública. E toda essa rede pública, ela precisa dialogar com todas as frentes. Então, quando nós pensamos Sinapir, nós falamos o quê? Por que aderiu o Sinapir, senhor prefeito? Porque tem uma teia de articulação política dentro desses programas, e essa teia, ela faz com que o município ganhe uma série de benefícios. Ela une as regiões brasileiras, cada um com as suas particularidades. E ela torna o quê? Ela institucionaliza o compromisso do município com a reparação histórica. E aí está o grande calcanhar de Aquiles do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, de acordo com pesquisa científica da Universidade Federal de Brasília, é a região onde a diferença histórica entre negros e não negros tem a maior lacuna histórica. O Vale do Paraíba, para uma pessoa negra atingir um pico econômico, acadêmico, é pior do que no sertão do Nordeste. Porque as decisões são tomadas na planície. E aí nós temos o Estado de São Paulo, que as políticas públicas saem de Guarulhos, passa todo o vale e desboca no Rio de Janeiro. Por isso que das 39 cidades que nós temos, das 34, das 35 na planície, nenhuma tem nenhum quilombo reconhecido. É um demarcador de políticas públicas. 35 cidades na planície do Vale do Paraíba, onde teve a segunda maior concentração de gente negra, preta, escravizados, não tem um quilombo reconhecido. E aí a gente vai entrar em outros fatos, em outro momento, para discutir as memórias vivas da nossa região. São tudo com mais de 200 anos, ou seja, são tudo heranças diretas do povo escravizado. E a gente não tem esses quilombos reconhecidos. É um marco regulatório que nós temos quando a gente fez essa discussão lá com a Uniafro Brasil. E aí, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, que todos nós sabemos. Nós temos o decreto 8136, de 5 de novembro de 2013. Nós estamos em 2026. São 13 anos que nós estamos gritando sobre isso. As transferências voluntárias e recursos federais para o apoio da promoção da igualdade racial deverão priorizar os entes estaduais, distritais, municípios que servem o Sinapir. Pode ir? O que é necessário para aderir ao Sinapir? Requisito para adesão. O órgão de unidade de promoção da igualdade racial, com status de unidade administrativa, ações, projetos, promoção de igualdade racial, execução, conselho de promoção, em funcionamento, e o fator multiplicador, a pontuação obtida na seleção dos editais, multiplicada por 1,5. Agora, o intermediário, requisito para adesão. O órgão de promoção de igualdade racial, comunidade, todo aquele processo, o Conselho Municipal e a pontuação obtida da seleção dos editais multiplicados por 2,0. É o intermediário. As formas de adesões intermediária, pode passar? A plena, órgão de promoção de igualdade racial, unidade gestora orçamentária, plano de promoção, conselho de promoção e a pontuação 3,0. Pode acelerar? Adesão via consórcio, que é a portaria 303, de 21 de agosto de 2025, que foi a reunião que nós tivemos em Guaratinguetá, Pindamonhangaba, quando nós, enquanto
membros do Conselho Nacional, nós entendemos que tinha que ter o consórcio multifunerário, a Câmara Temática de Igualdade Racial, os conselhos intermunicipal, e a gente precisa nos organizar enquanto grupo. Por isso que aquele encontro de Guará foi importantíssimo, por isso que o encontro na cidade de Aparecida foi maravilhoso, e nós temos que estar em Cruzeiro, para a gente fazer essa frente dentro desse rolê intermunicipal, porque aqui é onde nós vamos dizer, o Estado de São Paulo vai para Brasília e pega uma casa afro. Nós não temos uma casa afro na nossa região? Ela é o quê? Inter ou municipal? Ela é inter. A casa afro está na mesma política dos IMLs, certo? Então, que nós temos uma casa afro, que ela é intermunicipal, por que a cidade de Canas não pode utilizar? Qual o impedimento técnico? Que Aparecida não pode, Cruzeiro não pode. É porque não tem o fundo de reserva. E aí o que acontece? A administração só fica no município. E aí a cidade de Lorena, tá certo o prefeito Silvio. Ele diz, não, eu não tenho dinheiro do Estado, não tenho dinheiro da federação, por que eu vou abrir a casa afro para toda a região? Então nós temos esse impasse, porque daí eles justificam que tem uma casa afro, mas não tem as ferramentas que é o capital. E o Sinapir traz esse dinheiro. Agora, o gestor de igualdade racial, toda cidade para ter o Sinapir tem que ter um gestor. A cidade de Aparecida, ela construiu 2 portarias. Ela construiu a portaria aqui pela qual a Rosângela responde por uma das vagas, e o outro é o rapaz que não pôde vir, que ele justificou, que é o José Cirilo, que são o outro representante. Quero dizer que ele registrou a ausência dele aqui. Então, a Aparecida está apta, né, a realizar esse convênio com o Sinapir. Né, a Aparecida... Nós criamos, em 14 de maio de 2025, a nossa Conferência Municipal para a Promoção da Igualdade Racial, onde foram ouvidas mais de 200 pessoas na cidade, participaram de um momento de busca ativa sobre o que nós pensávamos para os próximos 10 anos. E nós lavramos esse documento se encontra junto à Prefeitura, né? Nós temos acesso também, um documento que teve total apoio da Secretaria de Cultura, né, Eric? Um documento muito importante. E nesses documentos constam tudo o que é necessário para que a nossa cidade possa caminhar. Isso tem que ser dito nesse momento. Agora, a gente tem que pensar de maneira muito ampla, né? Nós estamos numa região com 17 cidades. Quantas cidades na região nós temos o Compir? Nós temos, dentro da nossa macro-região, Aparecida, Lorena e Cruzeiro. Ou seja, nós temos apenas 3 cidades que têm um Compir. Um dos critérios para se aderir ao Sinapir é ter o Compir. Então, a gente precisa pensar macro para a gente ter toda essa discussão coletiva, porque nós estamos falando também de um problema histórico que a Ana Flávia traz, que é a região reconhecida como a capital mariana da fé. A cidade pensa macroeconomia num bloco, mas a gente não tem os avanços nesse bloco. Então é extremamente necessário esse esforço da gente nos fortalecer para que, num futuro bem próximo, o Putim, Roseira, Guaratinguetá, que tem uma história linda de cultura, Sampaio é um expert, né? Guaratinguetá, tudo que é de vertente preta, Guará se manteve intacta. Guará tem 4 grupos de jongo. Guará tem 3 quilombos em pesquisa. Quilombo Tamandaré, Bairro dos Pilões e Pilãozinho. Em estudos, junto ao ITESP. Não estou falando achismo. Estão lá, vocês vão pesquisar, que estão parados há mais de 20 anos. Guaratinguetá mantém viva ainda a tradição da Irmandade São Benedita, com rei e rainha, tradição negros. Até por isso nós entendemos, enquanto coalizão negra, que por isso que a festa de Guará não tem o aporte da grande mídia regional, da arquidiocesana, porque é uma festa que mantém uma tradição das cavalarias dos homens pretos, dos reis e rainhas negros. E aí a gente faz esse regresso de 117 anos atrás, né? Então se divide um macro regulatório que nós temos que conversar, porque o dinheiro está aqui dentro, né? O dinheiro para discutir cultura, para você pensar em espaço de comando
de todas as pessoas, o dinheiro para você pensar em construir grandes fomentos, estão dentro do Sinapir. Os municípios que não aderiram ao Sinapir, e eu estou falando de Guará, que nós temos até aliado dos nossos irmãos, nossas irmãs de Guará, vão ficar por último na fila. E aí, a nossa região é rica em cultura africana, né? Nós temos cruzeiro, nós temos Aparecida, que tem todo esse PIB sendo pautado dentro dessa lógica da religiosidade. E só encerrando, por gentileza, pode passar. Isto. Se vocês puderem depois tirar essa foto no QR Code, é muito importante a gente fazer essa formação. Já encerrando, professor Luiz, eu, estando presidente do conselho, eu quero dizer que desde o primeiro dia do Compir em nossa cidade, um Compir que é feito com pessoas maravilhosas, que está na segunda gestão, um Compir que tem pessoas extremamente qualificadas, que não estão no corpo da estrutura, mas que nos ajudam muito, né? O Compir que respeita todas as diversidades, um Compir que dialoga com todo mundo, um Compir da CONEM, um Compir da Pastoral Afro, um Compir da Namíbia, da Afro Norte, do Céu Azul, sabe? Um Compir do Baobá, um Compir dos grupos de capoeira, das matrizes africanas, um Compir da Irmandade São Benedito, que sempre foi nossa aliada, todos os documentos nossos, quem fez foi a Irmandade, né, Alexandre? Um Compir do Grupo Raiz, que é um grupo criado por uma saudosa em memória mulher negra, Dona Glória Freitas, que em 1983 já estava dialogando essa questão aqui nessa casa, nessa cidade. É este Compir plural, um Compir do Moarama, com o nosso tenente Amaral, um Compir que nos abraçou com o João, com essa casa, né, João? Que sempre falou sim. E é um Compir que pontua alguns elementos que devem ser pontuados. É um Compir que trabalha com pesquisas, não com achismo. A gente não trabalha com opinião, nós trabalhamos com fato. Um fato, Aparecida tem 35.500 moradores. Fato. Desses 35.500 moradores, 33% se autodeclararam pessoas negras. Outro fato. Aparecida, nos últimos 23 anos, só teve um representante negro nos poderes executivos, cargos de primeiro escalão. Outro fato. Fato. Né? E contra fato a gente não pode buscar argumento, nós temos que resolver. E é responsabilidade do Compir pontuar esses fatos. O Compir de Aparecida foi responsável por criar políticas de cota no concurso público. O Compir de Aparecida foi responsável por criar nessa cidade o convencimento para ter uma emenda impositiva para ser distribuída em partilhas aos movimentos organizados através da Secretaria de Cultura da Prefeitura. O Compir de Aparecida, na sua diversidade, foi o órgão que disse para a cidade que o Estado tem a sua laicidade, e essa casa aqui tem que receber todas as variantes de religiosidade. O Compir respeita a nossa irmandade africana. O Compir de Aparecida foi o primeiro bloco que fizemos em parceria com o Poder Executivo, através das nossas co-irmãs, as atividades de matriz africana nessa cidade, de maneira organizada pelo dinheiro público. E nós não vamos parar por aí. E o Compir tem que ser visto como o nosso saudoso nego bispo sempre falou. Ele não tem começo, ele não tem meio, não tem fim. Ela é uma circularidade. E dentro dessa circularidade, a gente tem que estar sempre nos renovando, sempre nos ativando. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Digo ao Alexandre, vem aqui, meu irmão. Que o Alexandre foi... Quero falar olhando para aquela câmera ali, ó, porque nós estamos falando para várias pessoas nos assistindo. Desde o primeiro dia que nós colocamos um banner na Praça São Benedito, o Alexandre nunca faltou em nenhuma reunião, né? Isso é muito importante, né, Regina? A gente fala com o Alexandre, é nosso irmão, que está sempre junto com nós. Obrigado, viu? E saiba que você tem um aliado no Compir. Um aliado de ideias, um aliado no mesmo campo de pensamento, e que nós estamos todos juntos. Assim como nós morremos de felicidade de ter o Amaral. Viu, meu irmão? O Amaral, nosso tenente, um irmão nosso que falou, eu vou, mas eu vou mesmo. E ele vestiu a camisa. Obrigado, e estamos juntos, né? Nessa construção coletiva.
Obrigado. Agradecer a presença do conselheiro tutelar Rogério Chalita, que se faz presente, ao projeto Eduquem as Crianças do mestre Pochó, do Birimbau, que faz parte também da nossa composição. Antes da última fala, trazer mais um dados. A intolerância religiosa. Esses dados traz tipicamente da matriz africana. Em 2026 ainda não foi feito o mapeamento. Nesse novo mapeamento, em conversa com o pessoal do Rio de Janeiro e Brasília, finalmente está entrando nos dados a intolerância religiosa nos católicos, nos evangélicos, que sempre foram calados, e principalmente nos evangélicos com liderança no pastoril, como bispo, como apóstolo. Vai sair um mapeamento em novembro com toda essa representatividade, porque antigamente no Brasil só se falava, ainda quem mais sofre intolerância religiosa no Brasil, em todas as federações, é a matriz africana. E esses dados é do Ministério dos Direitos Humanos nosso, não é da minha cabeça. 76% dos terreiros afirma que já tenha sofrido algum tipo de racismo. 80% relatam que os seus membros sofreram indireta ou indiretamente esse racismo. 93% dos terreiros com 100% de participantes de filhos ou filhas relatam ser vítimas indireta de racismo religioso. Tipo de violência, 76% de discriminação. 14% agressões verbais. 8% xingamento. E 3% agressões físicas. O que levou a saudosa mãe, na Bahia, ser morta. Já tinha os BOs da vida, que ela tinha feito, e foi executada. E é por isso que no dia 21 de março foi instalado no Brasil o Dia da Matriz Africana, em resposta e uma forma de combater o racismo religioso no Brasil, devido às mortes das pessoas do santo. Agora eu convido a senhora secretária adjunta da Mulher para fazer a nossa última fala. O Ney falou bastante sobre o Sinapir, já explanou bastante para que a gente possa ter um entendimento, né, do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. João, passa um pouquinho para nós. Esse sistema, né, da promoção da igualdade racial é instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial e regulamentado pelo Decreto número 8.136 de 2013, né, que o Ney já trouxe aqui para a gente. Estudando um pouquinho sobre o Sinapir, achei muito interessante ele ser equiparado ao sistema SUAS e o SUS, né, algo que eu não sabia. Então, eu vejo como muito importante, né, o poder público colocar pessoas, sim, em todos os movimentos da sociedade, para que possa aprender um pouquinho, para que a gente possa, aprendendo, poder levar para outras pessoas o conhecimento, né? Assim como o Compir, né, que o Ney falou tão bem aqui para a gente, né, o Compir de Aparecida, ele caminha com várias ações, nós fizemos muito, né, Ney, o ano passado, e eu fiquei muito feliz de poder participar, né, de todos os eventos que nós fizemos. E eu acho muito importante também, para a nossa união, é que a gente possa também ajudar as nossas cidades irmãs, vizinhas, Roseira, Potim, Guará, a terem o Compir. Eu vejo isso como muito importante, porque só 3 cidades ter o Compir é muito pouco, gente. Olha a quantidade de negros que nós temos no Vale do Paraíba. Então, é um absurdo só ter 3 cidades com Compir. 3 cidades debatendo
dialogando sobre a vida, a condição do negro no país. Aqui, no Vale do Paraíba, nós não temos aí nenhum quilombo reconhecido, né? Ainda está em estudo, né? Foi passado para a gente que pode ser que seja reconhecido, mas se ninguém fizer nada, pode ser que seja esquecido, professora. E isso me causa tristeza, porque aquela primeira foto que estava aqui, João, não sei se você consegue voltar essa, né? A gente tem os vários tons de pele, né? Que a professora tão bem falou no começo. Existem hoje negros que nem sabem que são negros. Que tristeza, né? Eu tenho amigas, gente, que têm a mesma idade que eu, que têm a mesma cor que a minha, e no registro de nascimento ela é branca. Ela é branca, e ela sofria muito quando estudava com a gente, porque você olha a pessoa negra, mas no registro dela, ela é branca. Eu tenho 3 amigas que estudaram comigo. E a gente sempre questionava, nossa, mas por que o pai faz isso com a criança? É uma defesa dos pais também. Ele fala assim, não vou colocar que meu filho é negro, não vou colocar que meu filho é pardo, porque o mundo é cruel. Vai ser difícil para ele, então vou colocar que ele é branco. Só que quando essa criança crescer, vai ser pior ainda. Aquilo que você achou que ia somar, que ia ajudar ele quando ele crescer, vai ser pior. Porque daí as pessoas vão olhar para ele e vai falar, opa, mas você é branco? Como assim? Hoje, graças a Deus, a lei permite para a gente várias coisas, né? Quando coloca um nome que te expõe ao ridículo, você pode mudar. E hoje a gente pode falar, eu sou negra. Eu sou parda. Né? Eu sou parda, mas eu sou negra, né? O tom da pele pode ser mais claro, mas ela é negra, como ela. E qual o problema? Não é problema, é a maravilha em ser negro. É o orgulho de ser negro. É o orgulho de ter construído esse país nas costas, debaixo de chibata. Isso não é para qualquer um. É só para o negro que aguenta, que aguentou lá atrás. Aquela mãezinha que estava grávida, com um bebê na barriga, e ela teve que trabalhar, chibata nela. Que teve que enfrentar, né, a dona da casa grande por ciúmes, que muitas vezes a negra é mais bonita do que a sinhá. Como assim, né? E eles não aceitavam. Então, foram anos que a gente foi sofrendo, e hoje a gente tem a oportunidade de mudar. O Brasil já caminhou para essa mudança, já avançou na história, mas a gente tem muito ainda que avançar, que ajudar, que aquilombar. Né? E eu pensei muito durante essa semana, Ney, nós vamos ter um encontro lá em Cruzeiro, que a gente deve levar em pauta para eles também, essa ajuda do Vale se juntar, que é o momento que vai estar bastante cidades lá, e a gente praticamente fazer um pacto de uma cidade ajudar a outra. Se a Aparecida tem Compirney, a Aparecida vai ajudar a Potim, a Aparecida vai ajudar a Cruzeiro, a Aparecida vai ajudar a Caçapava. Mas por quê? Porque a Aparecida é melhor do que as outras? Não. Porque nós vivemos debaixo daquele manto sagrado. Nós temos aqui Maria Santíssima. E nós temos o quê? União. E se a gente tem a forma de poder ajudar, vamos ajudar. Para que amanhã, para que o ano que vem, se Deus quiser, né, estando aqui, né, a gente possa falar assim, olha, nós caminhamos, nós avançamos, não somos 3, somos 10, somos 15, somos 20 cidades. Aí sim, aí a gente vê que a história caminha. João. O Ney já falou bastante sobre isso, né? Implementar os serviços, políticas públicas de igualdade racial em todo o território nacional. Promover atuação conjunta e articulada entre o governo federal,
estados e municípios. É muito importante que a gente possa, sabe, vereador João, que a gente possa, sim, estar no Sinapir com a ajuda do Legislativo, dessa casa, que a gente possa fazer a adesão certinho. A gente está ainda, Ney, tentando arrumar algumas coisas que a gente viu que dentro da lei ainda não está redondo. E é preciso, para que o Sinapir nasça e cresça sem nenhum problema, a gente está ajustando, né? Hoje o Cirilo não está aqui, mas acho que o Cirilo já passou para os vereadores, numa reunião, estava o Ney, estava o João, eu não estava aqui, né? Mas a gente quer fazer o Sinapir com excelência, como foi o Compir, que vocês fizeram, e graças a Deus a gente não tem problemas, né? Até porque, para que a gente possa também ser exemplo para as outras cidades. O governo do estado está com a verba lá, para poder ajudar o nosso povo, para diminuir um pouquinho de tudo que tiraram da gente. É uma época de reparação, reparação histórica. Podemos fazer a captação do recurso. Eu, particularmente, né, nem sabe, eu gosto de brigar por edital, né? Como eu vibro. Mando o edital, entro no edital, faço tudo certinho e fico aguardando, né? Vamos lá, será que o meu projeto vai ser vencedor? Nem falo. Não falo nem para a irmã. Mandei um projeto. Fico só na torcida, né? Então, já pensou a gente fazer um projeto maravilhoso por Aparecida? E mandar esse projeto para Brasília? Mudar a história. Mudar a história daquela menina que está lá na escola. Que cresceu ouvindo, né, Ana Flávia? Olha aqui, não, você não vai dar certo. Para você vai ser mais difícil, filha. Você tem que trabalhar mais do que ela. Sabe por quê? Você tem canela grossa. Gente, eu escutei isso, viu? Porque a minha canela é grossa. Eu escutei isso. Ó, quem tem canela grossa, mas era em outro momento, né? É porque eu gostava muito na época era mocinha, era atleta, então fazia karatê, gostava. E também gostava do atletismo. O seu Dito um dia falou para mim, né, que era o secretário de esporte da época, quando a gente foi correr lá na Ilha Bela, né? Ele falou: olha, canela grossa é ruim para poder correr. O seu negócio é karatê, não é correr. É tipo na época da escravidão. Eu ouvi isso lá atrás, eu tinha 20 anos, eu nunca esqueci. Então, tem coisas que vão ficando na cabeça do negro. Se eu perguntar aqui para todos vocês, o negro, quem não sofreu nenhum tipo de racismo? Né? Vamos, João, vamos passando, que o tempo vai indo. O Ney já falou bem sobre isso, eu quero colocar lá. Passa mais um para mim, João. Pode passar, porque isso aí são as... Isso. Distribuição de responsabilidades interfederativas. União. Ney, como a gente está, né? Isso aqui é muito importante. Na União, adotar políticas de fomento, articular planos nacionais e o Planapir, apoiar entes na criação de órgãos e conselhos, realizar conferências nacionais. Nós já fizemos conferências, né, Ney? Por isso a gente pode almejar o Sinapir, né? O Estado e o Distrito Federal, apoiar administrativamente, financeira, conselhos estaduais, oferecer capacitação técnica e assistência aos municípios. Aqui em Aparecida, instituir órgãos e conselhos municipais, elaborar e executar planos locais, realizar conferências municipais, executar políticas pactuadas no Sinapir. João? O que a gente está almejando, né? Quando você me pergunta como está indo o Sinapir em Aparecida, né? Nós temos todas essas modalidades, né? E requisitos. Nós, enquanto Aparecida, já fizemos esse estudo junto com o nosso técnico, né? Com o Cirilo e com o Alberto, que a gente pode ir aqui, ó, para a plena. Nós temos plena condições de ir à plena. Por quê? O órgão de promoção da igualdade racial, com status de uma unidade gestora
e orçamentária, que é o que a gente está buscando, o Plano de Promoção da Igualdade Racial em Execução e o Conselho de Promoção da Igualdade. A pontuação obtida aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, olha, no edital, é 3. Então, se a gente já entra na plena, quando abrir o governo do Estado, o governo federal, abre um edital lá para a gente captar recurso, a gente sai na frente daquele que está com 1,5, 2,0. Então, é por isso que a gente está demorando um pouquinho mais para a gente poder conseguir a adesão na categoria plena. E eu tenho plena convicção que a gente vai conseguir. Com a ajuda dessa casa, viu, João? Porque falta ainda a gente colocar dentro da lei qual pasta que vai gerir, né, Tereza? Hoje, o Sinapir está mais ligado na cultura. Porém, parte está na cultura, parte está na promoção social, e a gente ainda precisa fazer a questão que é principal, que é saber, vamos desmembrar? Vamos criar uma nova secretaria? Ou a gente vai mandar tudo para a promoção social? Ou a gente coloca a Secretaria da Mulher, subsecretaria que seja, através de decreto, dá para se fazer e manter. Por quê? Você ter vários lugares fica difícil para você conseguir administrar e para que dê certo. Então, é importante que seja tudo num lugar só. João. Gostei do João, viu? Aí, o que a gente tem? Pronto já. Um checklist ali, ó. Solicitação de adesão. Nós já fizemos, tá? Nós já solicitamos essa adesão para o Sinapir, o que é muito bom. Lei, decreto de criação do Conselho do Compir. Nós já temos. É bem legal. Instrumentos de consórcio público, se aplicável, não é o caso nosso. Nós não estamos almejando isso, né? Nomeação dos conselheiros, já temos. Temos a ata do conselho com parecer favorável à adesão do Sinapir por unanimidade. Todos são favoráveis que a gente faça adesão ao Sinapir. O plano de igualdade racial, se houver, nós temos. E nós, em resumo também, resumo de ações e projetos em execução. Nós estamos aptos. Nós estamos aptos a almejar o Sinapir. Faltam algumas coisinhas, porém, a gente tem um prazo até o dia 26 de dezembro deste ano. E nós queremos que, antes disso, a gente consiga, sim, né, fazer essa adesão e trazer o Sinapir para Aparecida, que é uma vontade do nosso prefeito. Ele já desenhou isso para a gente, é do coração dele. Nosso prefeito, ele está junto conosco, então nós vamos aí trabalhar em cima. Antes de dezembro, não vamos deixar para o final, porque eu não gosto. 26, depois do Natal? Não, né? A gente vai fazer bem antes, se Deus quiser. E, João, pode passar um pouquinho? Agora, uma apresentação visual, uma fala apenas, né? Não é apenas gestão, é reparação histórica. Unir o município ao Sinapir é erguer um escudo contra o racismo e transformar a promoção da igualdade na política de Estado que define o nosso futuro. Essa é uma apresentação que eu agradeço à minha filha, a Rafaela, e dedico a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, João. Bem, temos 10 minutos para perguntas. Eu só queria te fazer uma pergunta, Rosângela. Vai eu como primeiro. Por que não pode ficar na pasta da cultura? Pode ficar, sim, na pasta da cultura. Nós já falamos. O problema é porque não está só na cultura. Se for decidido, se a gente conseguir olhar dentro da lei que está tudo ok, desde que seja só da cultura, é legal. Porém, que hoje ela está na cultura e também ela está ligada na promoção. E a gente vê que na promoção social teria mais a ver com o povo do que a cultura.
Então, dentro do estudo que a gente está fazendo, nós estamos almejando e vendo lá na ponta, que é do cidadão. Como vai ser melhor na vida dele. Então, por isso que a gente está estudando muito bem antes da gente mandar essa proposta, né? E caminha para ficar dentro de uma pasta só, ou mesmo, né, se criar aí, né, uma secretaria que seria muito importante, né, de igualdade racial. Aí seria um marco para a cidade de Aparecida. Uma cidade que tem 2 santos negros, uma cidade que recebe mais de 3 milhões de pessoas. Então, seria ótimo, mas aí depende um pouquinho da gente ver dentro da lei. Tereza? Nós não temos recursos suficientes, e a promoção social tem muito mais recurso para atender todas as necessidades. Isso também a gente conversou sobre isso. A Secretaria de Cultura, infelizmente, nós temos o menor orçamento da Prefeitura. Isso é notório pela LOAS que eu acompanho. Mas, a partir do momento que nós aderirmos ao Sinapir, esse dinheiro vem do Sinapir direto para a cultura ligada a esses projetos. Então, também não teria só o dinheiro do município, que é o que a gente sabe, mas teríamos dinheiro do Estado e da União também, a partir do momento aderindo o Sinapir. É por isso que eu estou fazendo a pergunta. Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente está nesse imbróglio ainda de qual pasta vai ficar. E quando o Compir nasceu, a pasta que nós optamos aqui foi pela cultura. E eu estou acompanhando esses projetos, eu estou vendo esse gargalho. De lá para cá, de lá para cá. E eu fiz a pergunta lá nas nossas reuniões e volto a fazer. Por que não deixar na pasta que nós já estamos? Porque não vai criar outra, porque ainda não é isso aqui é minha opinião. Minha, somente minha. Criar-se hoje uma secretaria para isso, não sei se vai acontecer. Aí o nobre vereador está aqui, pode falar enquanto vereador, eu estou falando tecnicamente. Porque se a gente já está ligado a uma secretaria, por que a gente ficar enroscado nisso? Então, é por isso que eu pergunto e volto a falar. Se nós aderirmos o Sinapir com a cultura, um exemplo, o dinheiro vem do Sinapir direto, vai estar vinculado. Então, a pasta da senhora passaria a ter mais essas emendas vindo direto do governo federal. Alexandre, só uma parte. Com licença, meu irmão. Eu acredito que está existindo um mal entendido, porque o Sinapir ele trabalha sobre projetos de execução. Então, se você não tiver o projeto já detalhado, né, no município, e você não vai ter nenhum recurso, ponto. Você tem que ter já um projeto pré-estabelecido para você ter esse recurso. Eu entendo sua colocação, sim. Mas o que está em curso, o interesse, eu não estou dizendo porque eu participei da última reunião, representando a sociedade civil, o Luiz também participou, e parece que essa casa está muito a fim de aprovar mesmo a criação do Sinapir, viu, pessoal? Essa casa, né, João? Eles disseram que eles estão a fim de construir. A prefeitura tem um interesse que eu comungo também das co-irmãs que compõem a sociedade civil. Para nós era muito mais fácil ter feito o simples e depois ir crescendo, como todas as outras 5 cidades da região fizeram. Mas as justificativas que o Executivo apresentou para a sociedade civil era que nós temos todos os elementos de exigência que o governo pede. Então, vamos lá. Quais são esses elementos? Nós temos 2 Santo Preto, que para o Ministério da Cultura, que está conectado no Sinapir, também representa as festividades. Então, nós temos essas justificativas. Aparecida é modelo de propaganda para o Brasil. O Alckmin veio aqui 5 vezes nos últimos 6 meses. Não precisa dizer mais nada. Né? Então, um ponto favorável. Outro ponto que o município dialoga, transformar o adjunto das mulheres em uma secretaria das mulheres. Eu também tinha essa mesma desconfiança, mas, segundo os vereadores, vai passar essa votação. Né? Agora, nós, enquanto sociedade civil, queremos saber quando. Né? A Rosângela já deu a data, que é até dezembro.
né? Nós esperamos que isso seja um pouco antes, para a gente fazer nossas tratativas também. Certo, Alexandre? Então, eu acredito que para nós, enquanto sociedade civil, eu comungo da ansiedade da CONEM também, entidade que o senhor representa, mas eu acredito que nesse momento agora é acreditar. Só nos resta ter esperança e acreditar que o Sinapir saia. Não é mais ou menos por aí? Porque a questão de cultura ou ação social, para nós é indiferente. O que nós queremos é que saiam, né? Alguém quer fazer mais uso da palavra? Alguém? Mais alguém? Bom, né? Boa noite a todos. Passar um pouquinho para vocês da nossa experiência, né? Quando a gente conheceu o Sinapir, foi o ano passado, tivemos uma reunião em agosto, foi nos passado todas as opções, depois de 2 meses conseguimos com o prefeito, a adesão foi na intermediária, o Sinapir ele ficou colocado lá na Secretaria dos Direitos Humanos e da Mulher, diferente do nosso conselho, que é alocado no gabinete. Então, não há essa necessidade de estar no mesmo lugar. E ele funciona. O que eu quero dizer para vocês é ir. Caminhem, que tudo vai acontecendo. Sem medo, sem... Ai, falta isso. Só vão. É isso. Comentando a sua fala, é uma coisa que nós já estamos fazendo. Nós levamos o conselho para Lavrinhas, para ser criado o conselho em Lavrinhas, em Bananal também. Agora está faltando São José do Barreiro, Areias, Silveiras, Arapeí. Então, são cidades que estão nos recebendo aos poucos. A ideia é essa, passar para os demais, porque muitas das vezes tem, igual Bananal é rico, a população negra é muito grande. Esqueceu de Queluz. Então... É muito grande. Então, assim, eles ficaram muito felizes, então estão naquele processo agora para a implantação do conselho. É sempre passar as nossas experiências para que outros municípios venham a aderir. Porque a nossa ideia é que esse vale, toda a cidade venha ter um conselho. E, continuamente, né, um Sinapir. Alexandre, só 30 segundos. Quero agradecer a sua fala e ressaltar que a cidade de Cachoeira Paulista também, através da secretária de Educação, a professora Isa, né, estão já construindo, viu, as tratativas para criar o Compir. Posso fazer uma fala rapidamente? Pode. Ô, gente, a gente estava falando aqui, e a professora Ana Flávia trouxe uma explanação histórica também, né? Assim, na minha fala eu esqueci de mencionar, mas gostaria de trazer esse debate, né? Que o Compir ele é um conselho pluripartidário, tem várias pessoas, representam vários partidos, correntes políticas diferentes, né? Mas a fala da professora ela nos traz um alerta que a gente não pode deixar de disputar as narrativas, que é o que eu acabei de falar. Que é o seguinte, né? Nós temos que problematizar, por exemplo, a questão da festa, mas de uma maneira dialógica, sabe? Dialogando com as pessoas, trazendo a consciência, porque assim, o racismo ele não é pauta de partido A ou partido B. O racismo ele é um dado estrutural da sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade escravocrata que foi construída em cima do racismo. Ponto. Né? E aí, debater todas essas nuances que tem. Né? E aí, por exemplo, você pega uma festa, né? Não querendo citar nomes, mas você vê assim que até pela a história da festa, né? Por isso que eu sou filósofo, né? Então eu gosto de estudar muito a filosofia, porque ela traz à luz. É aquilo que os filósofos da escola de Frankfurt vão chamar de indústria cultural, que ela passa, ela tira o valor dela cultural e vira um valor comercial, um valor de promoção, um valor de status, de determinada apropriação cultural. E qual que é o papel tanto do Compir quanto dos movimentos negros, né, daquilo que a gente faz? É trazer o debate. Né? Obviamente, é pertencente, tem todo um esquema de discussão e tudo, mas nós já nos aproximamos das pessoas e falamos, olha, nós queremos discutir a cidade, nós queremos fazer parte dessa discussão.
né? Nós queremos ser ouvidos, nós queremos, como diz o Ney, né, fala muito assim, com muito amor, com muito afeto, mas nós queremos ser ouvidos, nós queremos participar, nós queremos dialogar uma memória que é nossa, que não pode ser tirada de nós, né? Bananal, Areias, aquela fazenda Pau-d'Alho, um monte de coisa, nós queremos discutir, né? Você vai nos casarões lá de Valença, Vassouras lá, né? Dos forros aqui, por exemplo, nos casarões onde os negros passaram, né? Eu fui lá, deve ter aqui alguns meses, eu fui em Valença para visitar os casarões, né? Você paga R$100 por pessoa para entrar. Né? Aí eu cheguei na cidade, fui procurar o agente cultural, ele falou assim, todos os casarões de fazendas do café, eles não são de domínio público, eles são privados. E aí eu fui descobrir mais um dado, que aqueles casarões que são vendidos nas propagandas, montados com móveis de época, eu conversei com o historiador da cidade e ele falou assim, tudo mentira. Eles simularam um cenário, tem móvel lá que é contemporâneo, colocou e falou, não, isso aqui foi um móvel que foi usado, né? Se nós, como povo negro, descendente dos negros, não discutirmos isso, não disputar a narrativa, não reconstruir a história, né? Como foi falado aqui dos negros, né? Dos malês, né? Que são inteligentes, né? Que, diga-se de passagem, o Luiz Gama, descendente dos malês, que sabia fazer conta, que sabia fazer um monte de coisa, trazer essa história para a discussão, a gente vai perder todo o bonde da história, né? Então é interessante ter uma cidade que tem o Sinapê, trazer essa experiência para nós, e aqui é uma cidade que pode ser um modelo para aqui, para a região do Vale, como o Ney sempre fala, mas nós também temos que nos posicionar, né? E às vezes o posicionamento, em determinado momento que ele é mais incisivo, né? Ele é mais assim, né? Assertivo, mas não deixa de ser afetuoso, porque nós queremos nada mais, nada menos do que aquilo que é nosso. Mais alguma pergunta? Alexandre, quero informar que no último encontro dos arcebispos do Brasil, através da construção da articulação, nós fomos convidados a participar. Infelizmente, os poderes constituídos em toda a região geralmente não nos colocam na agenda oficial. Isso é uma realidade, né, no nosso estado de São Paulo. E nessa cidade eu fico bem à vontade para dizer que nem a Casa de Leis foi convidada para estar também, porque a presidenta relatou isto, mas nós fomos convidados enquanto Compir. Olha que interessante. E aí, eu me comprometo em entregar para vocês todos aqui a carta de intenção que foi protocolada, o número do protocolo, e a resposta do que os arcebispos já estão construindo. E a primeira resposta existe uma comissão dentro da CNBB que discute territórios quilombola. E aí, o arcebispo, eu não sei que está aí, mas você conseguiu salvar aquele vídeo do arcebispo falando? Eu vou colocar para vocês verem o que ele diz. Ele diz com a boca dele que a comissão está trabalhando e é só para a gente, na nossa linguagem, fazer o apontamento. Olha, por que não tem quilombo dentro da nossa arquidiocesana de Aparecida? Né? Entendendo que aqui nasce juridicamente 1717, né, professora Regina e Ana Flávia? Então, ele dá essa brecha. E o que nós vamos apresentar? Primeiro que a gente discutiu a PEC da reparação, que está em pauta. Nós queremos ser indenizados, sim. Segundo, que nós falamos que a CNBB precisa se posicionar sobre a escala 6x1, porque nós sabemos quem trabalha e que não tem tempo para sobreviver, que a grande maioria, os números estão aí, o Alexandre pode depois levantar, 76% são pessoas negras nesse país. Terceiro, porque durante todo o processo de construção dessa região foi em cima do turismo religioso em Dois Santo Preto, São Benedito e Nossa Senhora Aparecida. Então, por esses pilares, o Compir de Aparecida, eu digo o Compir, nós tivemos a oportunidade de sentar com os bispos e apresentar essa carta. E essa carta não pode ficar apenas na mão do Compir de Aparecida. Tem que ficar em toda a região, porque isso vai fazer com que a cidade de Guaratinguetá, que tem um grupo de jongo de mais de 200 anos, possa ter também um conselho de igualdade racial. Né?
é sobre isto. É sobre a gente dizer que existe um Forros, um bairro chamado Forros na nossa cidade, que para os estudiosos do Distrito Federal pode ter sido o primeiro quilombo próximo da Basílica. E nós precisamos falar sobre isso. Né? E aí está o PNERC, que a Ana Flávia muito nos honra em trazer esses debates todos os dias com os professores e com os alunos. Né? Lembrando que para ter discussão quilombola, dentro da disciplina, tem que ter o quilombo territorial. Se você não tem o quilombo territorial, você continua nesse apagamento histórico. Porque os professores não são obrigados a ensinar a história quilombola que você não tem um quilombo reconhecido. Então é muito importante esse vídeo aí para nós todos. Melhor, pode ser assim. Eu envio para vocês, tá bom? Só um dado. O bairro dos Forros, ele sempre existiu. No livro Tombo, da cidade de Aparecida, de Guaratinguetá, em memória ao professor Benedito Lourenço, ele descobriu o nome do dono da fazenda Itaguaçu, que está lá no livro Tombo, em Guaratinguetá. O nome dele era Luiz Antônio. Ele foi deputado federal e ele era padre. Antônio. Exatamente. Ele fez a doação de toda aquela área e dentro, onde é o Forros, ali ele deixou para os negros. Isso está no livro Tombo da cidade de Guaratinguetá. Acesso a todos. Eu estou falando isso porque eu fui cobrador e saí em 2012. O professor o professor Benedito Lourenço, ele era vivo e ele ia fazer as pesquisas dele para o último livro dele. Inclusive o Amaral participou das caminhadas para o Bonfim, toda lá com o professor Alexandre fazendo. E ele falou para mim assim, meu filho, eu descobri uma coisa que te interessa muito. Eu falei assim, mas o que foi, professor? O doador do bairro dos Forros. Eu falei, mas como que o senhor descobriu isso? Aprenda uma coisa, tudo que você quiser saber do seu passado, procura no livro Tombo de Guaratinguetá, que você vai descobrir tudo da sua vida e da vida dos seus. Aí ele foi e passou para mim. Então eu tenho esse registro, até quando se fala no bairro dos Forros, eu já lembro do professor falando para mim. Então isso daqui para mim já não é tão novo, né? É algo que a gente precisa ir lá, que nem ele falou, vai lá, pega esse documento, pega esse registro e entra. E essa área onde está o bairro Forros está sendo administrada pela Basílica. Que inclusive está sendo administrada pela Basílica. Até onde eu sei. E foi passado aqui pela casa. Novamente. Então, voltou novamente. Só vamos encerrar. Chegamos ao fim de mais uma reunião do Comper. Queremos, em nome da presidência do Comper, agradecer a todos os presentes, principalmente os secretários que aqui estiveram representando as suas secretarias, ao vereador, à sociedade civil, ao Conselho Tutelar, à imprensa que esteve aqui fazendo o registro, e principalmente os nossos irmãos de Cruzeiro. Muito obrigado, Deus lhe paga. E eu faço um desafio a vocês. Esse encontro que vocês vão ter lá em Cruzeiro, parem de fazer de manhã, porque o povo negro trabalha de manhã. O povo negro trabalha de manhã. À noite o povo negro pode fazer. Não vão. Eu ia falar uma outra coisa, mas pelo amor de Deus, lembra-se que o povo negro e não é negro também trabalha de manhã. Obrigado.